Salut, ça va? Bem-vindo de volta à série de aulas de francês com diálogos que estamos fazendo aqui na 123 Francês. O tema do diálogo que vamos apresentar para você agora é aluguel de carro. Para que você saiba como se virar para alugar um carro em francês. Lembrando que montamos esses diálogos em francês com base no nosso famoso livro digital de frases úteis em francês que você pode baixar gratuitamente clicando no link disponível na descrição deste vídeo, ok? A versão impressa desse livro é exclusiva para os alunos do curso Francês Essencial, que é o curso pago da 123 Francês. Mas o conteúdo é o mesmo. E eu garanto que é muito útil para quem está começando a aprender francês ou está planejando ir à França, à Bélgica, à Suíça, a Mônaco, ao Luxemburgo. Então, fica a dica. E agora, vamos ao diálogo. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais louer une voiture pour ce week-end. Bien, monsieur. Vous voulez une grande, une moyenne ou une petite voiture? Une petite voiture. Ça ira très bien. Combien de places? 2, 4, 5? 4 places, s'il vous plaît. Ah, j'ai besoin aussi d'un siège pour bébé. Vous en avez? Oui, bien sûr. Pouvez-vous me donner votre permis de conduire, s'il vous plaît? Naturellement. Tenez. Merci. Y a-t-il un autre conducteur? Non, non. Je suis le seul conducteur. D'accord. Par contre, madame, est-ce que vous avez un GPS? Parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation, j'ai peur de me perdre. Oui, la voiture a un système GPS. Ne vous inquiétez pas. Je vais avoir besoin de votre carte bancaire, monsieur. D'accord. La voici. L'assurance est comprise, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. J'imagine qu'il faut faire les plans avant de rendre la voiture? Exactement. Tenez, les clés de la voiture. Merci. Je vous acompanhe. Ah, merci beaucoup. Muito bem. Se você gostou do nosso diálogo, já dê um like na nossa aula para a gente saber que você gosta de aulas com diálogos em francês. E para a gente poder continuar fazendo isso, para que você aprenda a se virar em todo tipo de situação em francês, tá legal? E agora, vamos rever 7 palavras em francês que foram usadas na aula e que você deve conhecer para conseguir alugar um carro falando em francês. A primeira palavra é voiture. Lembrando que carro em francês é feminino. Por isso, devemos dizer une voiture. Repita, por favor. Une voiture. E o tamanho do carro é determinado em função da quantidade de lugares. De place dans la voiture. Por isso, podem perguntar para vocês, quantos lugares você quer? 2, 4, 5 ou plus. Ou até mais, tá legal? 2. A carteira de motorista é masculina em francês. Pois é, se diz le permis de conduire. Que literalmente significa que te permite dirigir. Porque conduire é dirigir em francês, d'accord? E aquele que dirige, o condutor, é o conducteur, ok? 3. Les papiers de la voiture. São os documentos do carro em francês. Super importante, né? Les papiers de la voiture. 4. E o seguro do carro? É l'assurance em francês. A seguradora, né? Isso mesmo, l'assurance. 5. E a cadeirinha para crianças e bebês? Parece que é no masculino, né? Exactement. É un fauteuil, que significa poltrona. Ou então, un siège pour enfant, un siège pour bébé, d'accord? Que é indispensável para quem anda de carro com crianças pequenas, né? 6. Encher o tanque em francês é faire le plein, Que literalmente significa fazer o cheio. mas que quer dizer encher o tanque mesmo. Faire le plein. E para fazer isso, você precisa ir a une station-service Que nada mais é do que um posto de gasolina em francês. pour mettre de l'essence, para colocar gasolina.
É isso mesmo que você ouviu. Gasolina é essence. Prontinho! Essas são as 7 palavras francesas que você deve conhecer para conseguir alugar um carro em francês. Agora, reveja o diálogo e preste bem atenção nas frases em francês para praticar mais. Você vai perceber que agora só colocamos as legendas em francês, porque você já sabe o que as palavras-chave significam, tá bom? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais louer une voiture pour ce week-end. Bien, monsieur. Vous voulez une grande, une moyenne ou une petite voiture? Une petite voiture. Ça ira très bien. Combien de places? 2, 4, 5. 4 places, s'il vous plaît. Ah, j'ai besoin aussi d'un siège pour bébé. Vous en avez? Oui, bien sûr. Pouvez-vous me donner votre permis de conduire, s'il vous plaît? Naturellement. Tenez. Merci. Y a-t-il un autre conducteur? Non, non. Je suis le seul conducteur. D'accord. Par contre, madame, est-ce que vous avez un GPS? Parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation, j'ai peur de me perdre. Oui, la voiture a un système GPS. Ne vous inquiétez pas. Je vais avoir besoin de votre carte bancaire, monsieur. D'accord. La voici. L'assurance est comprise, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. J'imagine qu'il faut faire les plans avant de rendre la voiture. Exactement. Tenez, les clés de la voiture. Merci. Je vous accompagne. Ah, merci beaucoup. Conseguiu entender alguma coisa? Ouça quantas vezes você quiser e, se puder, grave um áudio seu repetindo as frases desse diálogo em francês. Sempre incentivamos os alunos do nosso curso Francês Essencial a fazerem isso e o resultado é super positivo. Se você quer aprender francês ou melhorar o seu francês, não se esqueça de baixar nosso e-book de frases úteis em francês. É o presente da 123 Francês para você que quer aprender a falar francês. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Merci beaucoup et à bientôt!